Fala galera, tudo bem? O meu nome é Andrei e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as quedas do Bitcoin, como eu reajo às quedas, como a gente pode se preparar para uma provável queda que está aí pela frente, ou não, né? Bitcoin vai continuar subindo e no final das contas ele vai cair depois que a bolha estourar. Segue comigo nesse vídeo e bora tomar a nossa pílula. Bom, acho que a primeira coisa que eu preciso falar, conversar com vocês é sobre o conceito de bolha, né? Sempre que o Bitcoin começa a crescer, crescer e fica com um valor muito alto, fica muito esticado, o pessoal começa a falar que é bolha, né? Então aí vem analista na televisão, fala que o Bitcoin não serve para nada, que vai explodir e cada vez a bolha fica maior e com o passar do tempo o preço continua, né, dando de 7 a 1 em mercado de ações, em ouro, em renda fixa. Então, quando alguém comentar que o Bitcoin é uma bolha, na verdade a gente tem que parar para pensar se ele não está no momento de bolha, um momento pontual, porque por algum motivo as pessoas começaram a ingressar, estão enxergando mais valor e, obviamente, o preço estica, como em todo mercado estica. Então, o mercado de ações passa por bolhas, o mercado de imóveis passa por bolhas. O Bitcoin é um ativo que ainda está muito no começo, né? Está engatinhando, está, digamos, na pré-adolescência, tem aí 11, 12 anos. Então ainda tem muita variação para cima e para baixo. Então é só uma questão de tempo para o mercado ganhar maturidade, ter muito mais dinheiro aqui dentro. E aí vamos ver se o pessoal vai continuar falando em bolha ou não, né? Ah, nunca confie em economistas, viu? Principalmente se eles estão na televisão. Eu sou formado em economia, tô aqui com minha camiseta da faculdade. É, mas acho que vai muito do mindset, né? Como realmente é uma coisa muito nova, muita gente fica com o pé atrás, com receio de entrar, mas afinal de contas o Bitcoin é um ativo escasso, tem pouca gente que participa, né? O que? 2% da população mundial participa, então você fica imaginando se, sei lá, metade da população entende o valor e coloca dinheiro, o potencial de crescimento que tem. Apesar disso, o Bitcoin sim tem as suas grandes correções, todo grande ciclo de alta vem acompanhado de alguns meses, no máximo um ano de baixa, e aí eu trouxe novamente o bloquinho. Eu vou querer, na verdade, fazer um teste com vocês hoje, vou ver se eu consigo colocar uma imagem aqui de um modelo muito importante de previsão de preço. Mas enquanto isso, eu vim mostrar para vocês as porcentagens de correção, tanto que o Bitcoin corrigiu em todos os ciclos. Aqui eu coloco o 2011 como se fosse aquele primeiro ciclo de nascimento, né, que muita gente não considera, mas mais para a gente criar um histórico, tentar mostrar realmente que existe um padrão. Então aí a gente vê que em 2011, 2013, 14 e 18 o Bitcoin corrigiu acima de 80%. Isso quer dizer o seguinte, se nesse ciclo o Bitcoin atingir US$ 300 mil, então quando ele corrigir, ele vai voltar para um preço de 50 mil. E se porventura ele bater US$ 1 milhão, ele vai retornar para 200 mil. Então ele retornaria para um valor tão baixo que ainda assim continua um valor muito alto perto de hoje, né? Com receio ou não de queda. Aí eu quero conversar um pouquinho contigo sobre o mercado norte-americano. Olha só, eu esqueci de ligar a luz. Mas eu vou seguir com o vídeo desse jeito, porque, enfim, já gravei um tanto até aqui. Vamos ver se eu consigo já colocar a imagem aqui na tela. Se deu certo. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, que é das 500 maiores empresas, né? Então, por lá a gente tem, inclusive, Google, Apple, Facebook, todas as gigantes da tecnologia, e outros bancos gigantescos também. A gente consegue enxergar que ele está num patamar muito alto, né? A bolsa tá num valor muito alto e está dentro desse canal aqui de alta. Então, e bem no topo desse canal de alta. Isso significa que, bom, para ele continuar tendo força e subir, ele vai ter que arrancar com tudo. Já deveria ter arrancado, né? Porque nesses últimos dias ele está mostrando já uma tendência de baixa. Isso é um risco, junto ao fato de que o pacote de estímulo, né, lá dos Estados Unidos, de 1,9 trilhão de dólares, eu falei no último vídeo que ele foi reprovado pelo Senado. Na verdade, foi aprovado e reprovado. O Senado aprovou com alguns ajustes, então vai ter que voltar para a Câmara para eles fazerem essa negociação, tentar chegar num acordo. E aí a gente está com o mercado super esticado, que já está apontando para baixo, com a economia que não volta, com esse pacote de estímulos que não está passando, tudo pode acontecer, né? E se o Bitcoin de repente cair, né? Para onde será que ele poderia ir?
Se a gente tiver uma correção tão forte quanto a de março do ano passado, por conta da crise da Covid, o Bitcoin corrigiu 50%. Ele foi de um valor de 7 mil para 3.500. Então, hoje o Bitcoin valendo 50 mil, ele poderia retornar para 25 mil. Mas isso é supondo que é a maior de todas as crises, sendo que a gente já passou pelo pior, né? Hoje em dia a gente sabe como é que funciona a pandemia. Então, mesmo que ele caia para 30, 35 mil, é uma queda considerável. E a gente não precisa se assustar contanto que a gente esteja na posição do hodl, que é o cara que está olhando lá para o longo prazo, pensando lá na aposentadoria, ou simplesmente não ligando para essas quedas porque entende que a gente está num ciclo de alta, que o mercado está tendo um consenso de que vai chegar a 100, 150, 200 mil. Inclusive, em toda a minha história fazendo compra e venda de bitcoins, né, eu comecei a entrar muito mais a fundo em 2019 e na época eu via uns vídeos de trade e eu sempre errava bastante. Acertei algumas vezes, mas mais errei do que acertei. E aí eu acabava perdendo algum dinheirinho sempre. Então com o passar do tempo eu percebi que a melhor posição, né, que seria de esperar mesmo, realmente. E aí, se tivesse alguma queda, eu ia e comprava mais. Então, quando chegou o ano passado e o Bitcoin teve a queda da Covid, que ele foi de 10 para 7 e para 3 mil, eu esperei ele voltar para 4, para 5, para realmente ter certeza se ele não cairia. Comprei um tanto a 4, 5. Quando ele subiu para 7, para 8, comprei mais. Quando ele estava em 9, 10 parado, comprei muito mais. Então a gente precisa ter uma reserva, e aí eu coloco 3 tipos de reserva diferente. A primeira é o que o pessoal comumente, é o que você vai encontrar no YouTube, né? Vai falar que são 6 meses do seu estilo de vida, por um caso de um desemprego, alguma coisa muito grave que acontece. Eu considero um segundo tipo que é mais para poupança, para emergência muito rápida do seu dia a dia. Então é um pneu de carro que furou, que você não pode ficar sem o carro. É um remédio que você tem que comprar porque você ficou doente, não dá para esperar o processo burocrático de um tesouro direto que demora 1, às vezes 2 dias, dependendo se está no fim de semana, cai em 3 dias para você ter esse dinheiro. E o que eu considero aqui um fundo de oportunidade. Então, um dinheiro para a gente colocar sempre que ocorrem esses momentos muito pontuais de queda. Porque se a gente está num cenário de alta e essa alta está acontecendo com muita força, as correções muitas vezes vão durar 1, 2 dias, para não dizer horas. Então a gente tem que estar com um dinheirinho ali fácil, engatilhado para colocar dentro da corretora e aí você conseguir comprar suas moedas porque vai continuar subindo. Então, assim, a gente tem que pensar muito no nosso perfil, se a gente tem mais o perfil de trade, que consegue estar ali, inclusive, por horas e horas na frente do computador, acompanhando os movimentos, ou se a gente não consegue dar tanta atenção, e aí por conta disso a gente vai precisar então treinar a paciência, olhar para o longo prazo, pelo menos 4 anos é o máximo, né? Eu, por exemplo, conheci em 2016, quando eu estava já subindo, e comecei a colocar um pouquinho em 2017, então eu não tive tempo de conhecer o mercado. Eu aproveitei todo o ano de 2018 para estudar, aprender, e aí quando chegou 2019, 20 e agora em 21 é quando eu estou aportando. Não consegui sacar nada ainda, tô com a paciência treinada e é isso aí. Esse é o meu perfil. Eu não tenho medo de queda, tô preparado com um dinheirinho aqui no fundo de oportunidade, porque se acontecer qualquer coisa diferente, mas dentro desse cenário de alta, eu tô ali com o dinheiro pronto para colocar e comprar mais. Se as condições mudarem, a gente acompanhar as notícias, ver como as empresas estão se movimentando, fazer um pouco de análise gráfica e entender que o negócio vai começar a cair, então aí a gente muda o nosso mindset e pode começar a pensar em vender. Mas até lá a gente compra na queda. Por fim, vou colocar aqui na tela. Virou? Acho que virou. O modelo Stock to Flow, que é aquele que compara o preço do ativo em relação ao tanto que tem em circulação ainda. É uma medida mais técnica, eu quero fazer um vídeo só sobre ele no futuro, principalmente vendo que esses testes aqui dão certo de imagem e vídeo. Mas eu queria mostrar para vocês que no ciclo anterior de 2016-17, que é essa barrigona, né, na parte mais à esquerda do gráfico, como o gráfico colorido ele ficou muito tempo abaixo da linha do Stock to Flow. E por outro lado, né, quando a gente olha aqui mais para a direita, a gente vê a linha colorida, ela encostando na linha do Stock to Flow, ou às vezes até ultrapassando.
Então, quer dizer, a gente tem até um espaço para queda realmente, que a gente ficaria muito mais de acordo com esse primeiro ciclo, né, de 2016 e 17. Então, sem receios, Voltei. caso realmente aconteça uma queda, vamos ficar de olho nos mercados de ações. Tem espaço para essa queda e vai continuar tendo espaço para alta, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se fala. Tchau, tchau.